Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro trazendo novidades atualizadas para vocês. No vídeo de hoje vamos falar da entrevista do presidente Bruno ao podcast Embolada, onde o mesmo fala muito confiante que está na disputa da Série D em 2024. Também fala muito tranquilamente no fechamento da SAF para esse ano e é isso que a gente vai comentar aqui no vídeo. Se você quer ficar por dentro de tudo, acompanhe o vídeo até o final e não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar o comentário maroto. Lembrando, convido vocês a fazer parte do nosso grupo de membros. Clique em Seja Membros, escolhe o membro que você quer e vem ser parte da nossa família. Na descrição também tem um Live Pix. Se você não quiser fazer pelo YouTube, só clicar no Live Pix, também vai fazer parte da nossa grande família. Lembrando, nos ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos. Mas sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto. Vou tocar aqui, vocês vão estar ouvindo e eu vou estar comentando juntamente com vocês. Jogar, por exemplo, a Série D é uma realidade? É ou não é? Eu acho que sim, tá? Tem aquela possibilidade de um aumento de vagas, mas que alguns já está descartado. Enfim, mas existe uma possibilidade porque a Série D é deficitária, né? Os clubes que não têm grandes torcidas é prejuízo total, tá? Eu já conversei com vários presidentes de clube, é prejuízo. Então, eu não sei até que ponto. Em entrevista ao nosso querido João de Andrade Neto, no dia do jogo Sport e Vitória, lá em Salvador, o presidente da CBF, Edinaldo, descartou essa possibilidade. Voltou a ter alguma possibilidade disso? Não, acho que sim. Veja, eu tive na CBF recentemente, semana passada, mais exato, inclusive com o Becker do Náutico e com o Yuri do Esporte e Evandro da Federação, estivemos todos lá, almoçamos com o presidente da CBF, Edinaldo, e foi uma conversa muito boa, foi uma conversa de apresentação, né? Tanto do Santa como do Náutico ao novo presidente, já que o esporte eles já se conheciam. Mas eu dizia ao presidente lá da importância do Santa Cruz ter um calendário. E aí falou, logicamente, pelo clube, mas pelo futebol brasileiro. Veja, o Santa Cruz é o time que bota mais torcida em campo. Tá? Na minha cabeça, eu não tem justificativa que eu não tenho cabeça dura, não, tá? Tenho ideia fixa. Mas eu acho que as mais torcidas do Nordeste é Bahia e Santa Cruz. Agora nós estamos aí na série, sem série, né, até agora, e o Bahia está na Série A. Então, qualquer jogo nosso, você vê, o primeiro jogo que nós tivemos aqui, depois da derrota contra o Altos, nós colocamos 18 mil. 18 mil pessoas. Ele está falando aqui que ele na CBF explicando a necessidade do Santa Cruz ter o calendário por causa da força do Santa Cruz em campo e a quantidade de torcida que arrasta, né? Então, ele levantando a bola do Santa Cruz aí para talvez termos esse calendário, mas vamos continuar. Quinta-feira, que até deu uma chuva. Quer dizer, é um número superlativo, ou seja, a torcida já sofreu muito, não merece o que está passando, mas eu tenho convicção que a gente vai. O Pernambucano, primeiro, é nossa meta imediata e mais importante, é fazer um grande Pernambucano para garantir, né, o nosso calendário de 2025 e aí depois ver o que é que vai acontecer. Mas houve alguma promessa da CBF nessa conversa? não, veja, eu acho que o presidente até concordou, né, que o Santa Cruz é um time que, diferente até de outros times que estão fora, mas que não tem tradição, não tem torcida, mas tem alguns times no Brasil, né, a Portuguesa de Esportes é um deles, o Joinville, tá, Paraná, são times que têm, né, uma relevância histórica maior do que alguns outros. Aí, ele entendeu a preocupação, é evidente que ele não pode se meter nesse tipo de assunto, mas eu quis deixar registrado, né, a importância do Santa ter um calendário agora no segundo semestre. Camila? Ia emendar aqui na pergunta. Ele, dentro dessa conversa que você teve, né, nessa reunião, nessa visita para Edinaldo, se falou em algum prazo estipulado para se dar uma resposta institucionalmente via CBF sobre o Santa participar ou não, ou ter uma ampliação da Série D? Especificamente não, né? Mas a gente tem trabalhado isso dioturnamente. É aquela coisa, eu sou muito cobrado também a questão da SAF. Ô, presidente, se você não fala mais da SAF, Tem um ponto bem interessante, né? Ele falou que trabalha diuturnamente, né? Então tá trabalhando em cima bastante dessa vaga da Série D aí, então ele tá correndo aí contra o tempo para conseguir firmar essa participação do clube da Série D. Importante, então vamos continuar. diariamente eu trato sobre SAF. Já tive vários estados. E hoje vai ser um dia bom para publicar tudo isso, inclusive. É a Se próxima. quiser falar um furo aqui. Já recebi várias pessoas aqui, já tive outros estados. A gente não está parando.
como essa mesma questão de... Só para deixar claro, para arredondar, não há um prazo, só para responder a Camila, não há um prazo em relação a essa questão da Série D, né? Não há um prazo. Pode continuar com a SAF. E aí a gente é aquela coisa de trocar o pneu, o carro andando. Então a gente está cuidando do futebol, principalmente da questão do Pernambuco. Bom, essa primeira parte ele fala aí sobre a confiança dele em participar da Série D, então trabalhando diurnamente, então ele está trabalhando todos os dias, reuniões, conversando com um e com outro, tentando articular essa participação. Isso é um papel de um presidente mesmo, é buscar apoio para trazer melhorias para o clube. E a gente vê que, assim, a gente não vai também criar esperança, porque não depende da gente, né? Mas é uma coisa que, ao menos, a gente tá vendo que pode acontecer. E a gente vai saber isso em breve, né? Informações aí que eu tenho é que creio que até meados aí de fevereiro, metade de fevereiro, já é agora, né? A gente deve estar sabendo aí se o Santa Cruz deve participar. Espero que possa demorar até para março, mas que seja positivo para a gente, né? Até porque precisamos de uma divisão para disputar. Agora a gente vai falar sobre a SAF, então vou soltar aqui para vocês ouvirem. É um pouco mais longo, mas é importante. Mila? Você falou bastante, presidente, sobre questão de futuro. Já na sua primeira palavra falou de SAF, era a minha pergunta, porque quando o Jairo Rocha veio aqui no Embolada, na época naquele ínterim de ser efetivamente empossado e depois passar para você, né, no período de eleição, ele falou que o estágio da SAF naquele momento estava 90% adiantado, uma SAF maravilhosa, e depois, no decorrer de todos aqueles embates políticos e jurídicos, a SAF ficou em segundo plano porque o investidor, segundo o Jairo, teria pedido um tempo até que você fosse empossado, e assim aconteceu. E eu queria saber qual o estágio hoje em relação a percentual, trazendo um comparativo do que o próprio Jairo, seu antecessor, falou. Qual o percentual de estágio de SAF no Santa hoje? E uma outra pergunta, porque também você deu a deixa. Você já disse aí que não era um presidente de ir para vestiário. E falou que houve realmente esse apoio, esse abraço seu pessoal a cada um dos jogadores que disputou o Clássico. Nessa derrota, especialmente, nessa última, do Náutico, para o Náutico no caso. Você foi pro vestiário, cobrou dos atletas. Queria saber se, digamos que teve um pulso aí, com muitas aspas, mais firme, de cobrança, enfim. Primeiro sobre a SAF, em qual estágio, e segundo sobre o seu perfil aí no vestiário. Perfeito. Com relação à SAF, assim, fala de percentuais é muito complicado. O que eu posso dizer a você é que eu conversei, inclusive, com esse grupo que estava bem adiantado, que Jairo Rocha externou. Já tivemos juntos mais de uma vez. Tenho conversado com outros grupos também. Mas eu dizia, se você lembrar, eu dizia, à época lá de novembro, que tinha aquela coisa, a SAF de Mancuso, a SAF de Jairo e fulano tal, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: a SAF vai ser do Santa Cruz. Por quê? Porque eu vou ouvir todo mundo. Logicamente que a última palavra vai ser minha. Vou ouvir todo mundo e vou levar para a mesa, tá? Nossa diretoria, nosso conselho deliberativo está aqui. Essas são as propostas. Vai levar quem der a melhor proposta. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. O que eu posso dizer a você, Camila, assim, percentualmente é complicado eu dizer. Eu posso dizer que está bem avançado, porque a gente tem ouvido essas propostas, tem comparado, tá certo? Tem negociado. Eu acho que nós iremos fazer no segundo semestre, ainda no ano de 2024, nós iremos fechar nossa SAF, ainda esse ano. Isso eu posso lhe dizer com uma certa propriedade. Agora dizer qual mês, ou então o percentual é mais complicado para mim, tá? É aquilo que eu falei no início, né? Ele falou que queria fechar a SAF ainda em 2024, correndo com a Série D também em 2024. Então, é um ano de muita coisa acontecendo no Santa Cruz. Então, fica ligado aí que a gente vai ter muitas novidades ao decorrer do ano e ele está muito confiante nisso. As propostas, presidente, para ser mais específico aí. Eu acho que mais de 5. Mais de 5. Contando também aquela que seria a de Jairo, né? Que ele falou que teria já em mãos bem São adiantado. modelos diferentes. O que é que tem que o senhor pode falar sobre essas propostas? Não são modelos diferentes. Primeiro, tem alguns modelos que colocam o patrimônio do clube como garantia, que eu já vetei de imediato, né? Tem outro modelo que é a questão financeira, né? Você tem Esse veto tirou as empresas do interesse ou elas continuaram tentando encontrar outra solução? Estão querendo encontrar outra solução. Agora, outra, por exemplo, nós tínhamos um débito lá, todos os números não aleatórios, mas estimados. 250 milhões de débito e a empresa disse que paga com 70. Tá bom. Ok. Mas se ficar depois disso algum débito a mais, fica pro Santa. Eu digo, não, aí não dá.
ele tá falando que quer blindar o patrimônio do clube e algumas propostas também falam em pagar uma parte da dívida e deixar outra para o clube, se existir. Então, ele meio que está blindando a questão de não deixar o Arruda como garantia, por exemplo, e nem deixar resquício de dívida para o Santa Cruz. Eu acho que o Arruda deveria estar envolvido na negociação, na minha opinião, mas eu vou gravar um vídeo de opinião sobre SAF e vamos ver aqui o que o Bruno está falando. Se a gente fechar o negócio e você, vamos chamar, comprar esse débito por 70 ou 250, você conseguir quitar ela por 10 milhões. Lucro seu, né? Lucro seu. Um negócio, né? Uma compra de dívida, né? Compra de dívida. Aí você vai pro mercado e vai... negociar. 70, 80, 100, 20, não me interessa. Eu quero a quitação, porque o Santa Cruz não deu a nada. Isso é que é importante, tá? Então, tem vários modelos. Tem também a questão do percentual, do qual o clube fica com 90%, ou, perdão, a SAF, o clube com 10%, ou 80-20%, 70-30%. Então, essas nuances é que a gente está discutindo para ver o que é o melhor para o clube, né? Nessas conversas também surgem debates sobre o modelo de funcionamento do futebol, como é que vai ser, quais são as prioridades, qual o pensamento, qual o norte, qual a bússola que vai ser guiado o futebol do Santa, ou ainda não chegou nesse ponto? Não, mas veja, a questão é profissionalizar, né? Porque, como eu dizia no início, ninguém vai colocar... Esses investidores, via de regra, grande parte já são do meio do futebol, e tem outros que não. Tem outros que são no mercado financeiro. E só estão olhando a questão financeira. Tudo bem. Mas para ele operar um negócio como esse, ele tem que botar gente do ramo. Ou seja, ele só vai ganhar dinheiro na hora que ele conseguir subir de categoria, de série, e também fazer uma base forte para valorizar o jogador, né? E ele poder ganhar dinheiro na venda do jogador. É basicamente isso. E marca, né? Que é a marca do clube, que é um E a valor marca é muito forte, né? Então, assim, a gente tá detalhando qual é o modelo, a gente está muito bem assessorado por... Agora, por exemplo, o senhor falou que não abre mão dessa questão de não colocar o Arruda como uma questão de pagamento. Mas, por exemplo, também o Santa Cruz também está colocando dentro dessa negociação melhorias no Arruda, porque eu fico imaginando o seguinte: se eu sou uma empresa e eu assumo o Santa Cruz e faço um bom trabalho no futebol e tal, eu também preciso me preocupar com a forma como eu vou receber o meu cliente, o meu torcedor. Só que aí fica aquela questão: se por acaso eu investir como é que eu vou investir no Arruda se eu não sou obrigado a investir por contrato? E ao mesmo tempo, será que vai valer a pena eu investir nesse momento ou não vai valer a pena investir? Existe alguma forma do Santa Cruz, digamos, exigir que haja também algum tipo de melhora no Arruda, ou isso vai continuar sendo um trabalho da patrimonial do clube? Então, veja, na realidade, os modelos, como eu lhe falava, mas, por exemplo, no primeiro momento, inclusive, o investidor vai ter que aportar no clube um recurso, e parte desse recurso foi uma boa pergunta que você fez, é no patrimônio do clube, no estádio, na parte social. Então, essa parte já está desenhada. Agora, tem um outro detalhe aí também, que mas não por contrato, seria por uma atitude sua, uma preocupação sua, no caso. Também contratualmente. Esses pontos que eu queria tocar com vocês aqui, a questão da SAF aí, o presidente Bruno fala muito veementemente em não colocar o Arruda como garantia. Geralmente o investidor, ele quer uma garantia caso ele não consiga tirar o lucro dele em determinado tempo, então ele poderia ficar com o Arruda e vender o Arruda também. Eu acredito que essa forma de garantia não, mas eu acho que, como o Bruno comentou, de colocar contratualmente um investimento, um aporte com o decorrer do tempo para a melhoria do Arruda, ele até comenta aqui depois sobre uma arena e tal, então convido você a assistir todo o podcast lá do pessoal do Embolada. Eu acho que vale a pena sim esse contrato de que as pessoas que invistam dinheiro no Santa Cruz também façam investimento na estrutura do clube, tanto como CT, tanto como o estádio de futebol, até porque o estádio de futebol é onde recebemos a nossa torcida, né? O nosso maior patrimônio, que é a torcida. Então, acho que vale muito esse investimento. E aí, você, torcedor? O Bruno falou muito confiante da disputa da Série D em 2024 e também da SAF em 2024. Você acredita nisso? Deixa aqui o seu comentário. Então, é isso. Se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilha para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo. Até a próxima. Valeu. Fui.